Então, gente, ó, vou fazer aqui o meu fundo, tá? No Oxford. O que que acontece? Eu não uso diluente, clareador, aquelas misturinhas, né, de aquarela silk. Eu molho bem o pincel com a tinta e tiro um pouco o excesso, tá? Porque se eu vim o pincel assim cheio de tinta e botar aqui, ele vai ficar marcado e não puxa. E assim, ó, eu vou botar e vou com a mão bem leve, fazendo um fundo. Tá vendo que dá pra sair? Dá pra ver alguma coisa? Então, eu vou fazendo isso. Deixa eu botar do lado de cá pra não... Ó. Vou com a mão bem leve. Depois que eu fiz isso, nele todo, ó, tá bem leve, tá? Aí eu vou com um pincel chato, cortadinho, lixado, tá? Aí pego assim, ó, no cantinho do pincel, a tinta que eu usei primeiro foi azul bebê e essa daqui eu vou usar azul caribe. Então eu venho com o pincel chato, ó, coloco aqui no cantinho. Aí essa daqui eu já venho com ela pesada. E vou crescendo ela aos poucos. Tá vendo? Ó, vou crescendo ela aos poucos. Pego mais um pouco, deposito aqui, ó, onde tá esse forte. E venho crescendo aqui aos poucos. Faço nele todo, tá bom? Aqui eu vou crescendo. Sempre tirando o excesso da tinta, tá? Porque se eu levar muita tinta pro pano, ele não vai correr e ela vai ficar marcada, tá bom? Aqui, ó, eu botei um pouco aqui, porque isso aqui é uma transparência, então isso aqui vai um pouco também, que é o fundo. Meu pincel tá saindo sujeirinha. Movimentos, sempre movimentos circulares. Fiz esse primeiro, né, como eu já tinha mostrado. Venho aqui, ó, com azul caribe. Coloco. E vou puxando. Ele já tá úmidozinho, aí eu consigo correr com a tinta direitinho. Se eu botar muito diluente aqui, isso aqui vai ficar um caso sério. Eu sofri muito na época para pintar Oxford. Depois que eu fui pegando o jeitinho, e eu já consigo pintar razoavelmente bem, né? Aqui também. E sempre usando o pituá para dar uma ajudinha, né? Aqui desse lado também eu vou fazer um pouco. Certo? Puxando um pouco. Às vezes eu não puxo muito não, só uma sujeirinha. Aqui, vou fazer um pouco aqui na garrafa. Marcar aqui um pouco. Aqui também marco um pouco. Dos dois lados. E aqui em cima também.
no gargalo. Isso aqui é só um fundo. Aqui só com a sujeirinha do pincel, ó. Eu venho e jogo um pouco pra cima. O segredo do Oxford é mais você ter um carinho com ele. Você tem que ter muito carinho com o Oxford, porque se você não tiver, vocês vão brigar o tempo todo. Eu briguei muito com o Oxford, briguei muito. Hoje eu já tenho um convívio amigável com ele, certo? Mas não é fácil. Vou falar pra vocês que não é fácil a pintura no Oxford. Certo? Agora eu vou fazer o fundo. Aqui, essas duas partes aqui vai ser azul também. Eu já venho com o azul Caribe completo. Esse é um pincel de número 8 que eu tô usando. Às vezes eu sempre uso o mesmo pincel, não troco muito não, hein, gente? Só troco de pituá pra filete, pra pincel chato. Ou então, às vezes eu troco o tamanho. Mas, assim, trocar muito de pincel não é o meu forte, não. Até porque hoje eu tenho mais acesso a pincéis, mas antigamente eu não tinha tanto acesso, entendeu? Não tinha muito dinheiro pra comprar. Nem tenho ainda, né? Mas... Então, aqui eu preenchi, ó, essa partezinha aqui, tá? Depois eu vou dar uma arrumadinha ainda. E agora eu vou fazer o fundo.